Continuamos na Valadares, que produz as suas peças por vazamento de uma barbotina. No molde 64, vamos ver esse e outros processos de fabrico. Vamos agora estudar os processos de fabrico dos cerâmicos. Reparem que para os metais nós não descrevemos ao pormenor os processos de fabrico, que inclui a conformação plástica, a maquinagem, fundição, processos de ligação, porque existem cursos dedicados à fabricação dos metais. No entanto, esses cursos não tratam de outros materiais, como dos cerâmicos, dos polímeros e dos compósitos. Portanto, neste curso que eu vos estou a dar, eu vou descrever os processos de fabrico, sobretudo dos cerâmicos, dos polímeros e dos compósitos. Para os metais, eu deixo isso para os meus colegas dessas áreas. E então, no caso dos cerâmicos, temos 4 fases principais. Temos a preparação dos materiais, a conformação, o tratamento térmico e, se necessário, o acabamento. Sob a forma gráfica, começa então com a preparação do pó, que pode ser seco ou pode ser num líquido, ou uma pasta. Se for o pó num líquido ou uma pasta, temos uma mistura úmida. Vem depois a conformação, que vai dar a forma final ao produto. Pode ser manual, pensagem, vazamento, extrusão. Temos o cerâmico verde, ele está prensado, tem a forma, mas as partículas não estão ligadas entre si. Se for uma mistura úmida, temos que secar, retirar o líquido. E depois vem então o tratamento térmico em si, que é a cozedura ou a sinterização. A cozedura é mais para os cerâmicos tradicionais, sinterização mais para os cerâmicos técnicos. E finalmente, eventualmente, o acabamento. Relativamente à preparação das matérias-primas, estamos a falar como matéria-prima é partículas, é pó, ok? Podem ter formas diferentes, granulometrias diferentes. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, temos aqui zircónia neste frasco. Eu já retirei um bocadinho neste aqui. Já agora, a zircónia diz aqui 325 mesh. Mesh é uma unidade da granulometria, que corresponde a 50 microns, mais ou menos. E o pote tem esta consistência, reparem. Estou a pôr aqui algum, para este vidro de relógio, perfeitamente visível a estrutura em pó do cerâmico. Estamos a falar de zircónia, pó bastante fino. Como eu disse, a mistura pode ser seca ou úmida. E temos ou uma pasta, por exemplo, a argila, ou uma suspensão daquele pó que eu vos mostrei em líquido. Okay? O controle da granulometria é importante, é preciso saber qual é exatamente o tamanho, a forma, porque isso vai ter depois impacto nas propriedades mecânicas e também no processo de fabrico. Pode ter mais ou menos poros, a pressão, em função também da pressão que nós estamos a aplicar, isso tudo tem que ser estudado. Poderão adicionar ligantes para facilitar a ligação entre as partículas durante o processo de conformação e também lubrificantes, em geral hidrocarbonetos, que deverão depois ser retirados durante a fase de secagem. Na conformação temos então um cerâmico que é maleável, que pode ser seco ou úmido e que ao qual nós vamos aplicar uma força de maneira a ficar com a forma final. E existem 4 tipos: conformação manual, prensagem, vazamento e extrusão. E agora vamos descrever cada um deles. A conformação manual
É aquela que existe já desde sempre, desde a antiguidade. É feito num material que é altamente maleável, com adição de água, e tem argila. A argila confere muita maleabilidade. É tudo feito manualmente, é um processo muito antigo e permite fazer, na verdade, não é mais do que peças, são peças artísticas. Eu tenho aqui algumas, conhecem bem, por exemplo, este, nem é preciso apresentação, o Galinho de Barcelos, ou outra um bocadinho mais exótica, muito bonita, uma peça cerâmica japonesa. Parece torta e sem nenhuma harmonia, mas justamente é esta falta de regularidade, de ordem, que dá à peça justamente o seu caráter único, o seu caráter artístico e bonito, na minha opinião, pelo menos. Estamos a falar de baixa produtividade, onde a precisão nem é muito importante e onde até pode ter, não é uma série, é apenas uma peça. Depois temos a prensagem unidirecional, que envolve um molde e uma prensa, unidirecional só numa direção, portanto é feita em várias etapas. Isto é a prensa, tenho aqui o molde, colocam o pó para o molde, aplicam pressão e tiram a peça da máquina. Muito simples, não há mais simples do que isso. É muito fácil de automatizar, portanto podemos ter cadências de produção muito elevadas, ou seja, peças mais baratas, e estamos a falar de formas muito simples e regulares. A densidade pode ser aumentada com a temperatura. Podem fazer isto, na verdade, a alta temperatura. Não é só conformar, é também depois consolidar com sinterização, que é o tratamento térmico que veremos noutro módulo. O tipo de peças que tipicamente têm é isto. São, por exemplo, pastilhas de corte, como esta aqui, ok? Falar em ferramentas. Por falar em ferramentas de corte, tenho aqui outra, que é uma fresa. Portanto, não é só pastilhas, é outro tipo de ferramenta de corte. Prensagem isostática, muito interessante. Estamos a falar de um molde flexível que está aqui. O exemplo que está retratado aqui é o da vela. Estão a ver? Portanto, este é o molde flexível. Dentro tem o pó da lumina e por fora aplicam um fluido a alta pressão que vai aplicar uma pressão hidrostática por toda a peça, uma pressão igual em todas as direções, o que permite obter uma pressão uniforme e peças, por essa razão, de elevada qualidade. O tipo de peças que se podem produzir, mais uma vez, ferramentas de corte, cadinhos e velas de ignição, que é aqui o exemplo retratado. Eu já vos mostrei isto há um bocado, mas tem aqui. Já agora, a prensagem isostática também pode ser feita a alta temperatura, tal como a prensagem unidirecional, e então podem ter também o 2 em 1, não apenas a conformação, mas também o tratamento térmico e a consolidação do material. Temos também o vazamento de uma barbotina, em inglês é slip casting, é um processo muito semelhante à moldação por fundição dos metais, portanto, vaza-se uma peça. No caso dos metais, o metal fundido para um molde, aqui não é um metal fundido, é uma suspensão
de pó em líquido. Estamos a falar de geometrias que podem ser complexas, ok? Paredes finas. Em geral não são ceras muito grandes e tipicamente é para louça de casa de banho. É muito simples o processo, portanto vaza-se para um molde, em geral de gesso, a suspensão, o gesso já vai absorver algum do líquido, o líquido restante pode ser depois do vazamento retirado do molde, eventualmente o corte da parte superior e depois retirar a peça final do molde. Até tenho aqui uma peça engraçada, tipicamente feita com este tipo de processo. E finalmente temos a extrusão. A extrusão também é um processo que não é apenas dos cerâmicos, também se usa nos polímeros, é muito eficiente, portanto vocês neste caso têm uma pasta cerâmica que é empurrada por um pulsão para uma matriz que permite dar a forma desejada, mas estamos a falar de uma forma regular, perfis contínuos, é muito simples, muito barato. Dá para fazer telhas, que eu já vos mostrei um bocado, telhas ou materiais refratários, tijolos refratários, telhas, ok? Aquele filtro que eu mostrei também é feito por extrusão, depois é cortado, umas fatias, ok? Ou tijolo, este é um mini, mas é a mesma coisa, ok? Portanto, muitas peças cerâmicas são feitas por este processo. E assim concluímos o módulo do processo de fabrico com os 4 principais métodos de conformar uma peça.